pessoal. O tema do dia de hoje é como vencemos as dívidas e nos tornamos poupadores. Isso mesmo, a nossa vida financeira nem sempre foi organizada como é hoje. Diferente disso, a gente tinha muitas noites mal dormidas, muita preocupação e um desespero sem tamanho, né? Aí hoje, quando a gente olha para trás, né, a gente vê que realmente é uma questão de conquista, né, de ter vencido aquela situação complicada que a gente passou, né, por uma situação financeira tranquila. É isso Né? mesmo. Por isso hoje a gente vai falar um pouquinho de como nós vencemos e passamos a realizar os nossos sonhos e desejos, né? Isso mesmo. Eu sou a Janaína. E eu sou o Guilherme. E nós ajudamos casais a realizarem tudo o que eles desejam, simplesmente fazendo sobrar dinheiro. É isso mesmo. E quando a gente casou, né, pessoal, a gente tinha... a gente só tinha sonho, só que a gente não tinha nenhum dinheiro no bolso. Né? Sonho é o que a gente mais tinha, né? Logo que acho que todo mundo, a hora que casa, um pouco antes que casa, antes de casar. Acho que todo recém-casado. Eu acho que isso vocês, assim como a gente, né? A maioria dos recém-casados passaram por isso, ou passam por isso se você é um recém-casado, né? Por ter muito sonho. Só que geralmente não tem grana, né? Por diversos motivos, certo? E um deles um dos motivos dos recém-casados é ter gastado muito ali, né? Na própria festa, no próprio casamento, às vezes na aquisição de uma casa, de um carro e tudo mais, né? Sim. No nosso caso, um pouquinho antes, né, do nosso casamento, a gente nós dois perdemos o emprego no ano do nosso casamento. Então, o que era para ser uma vida tranquila ali já de início já deu uma desabada, né? Sim. Então, assim, a gente fez vários bicos, a gente conseguiu uma grana aqui, uma grana ali, mas depois de todo o evento, o casamento, né, durante o ano a gente fez esses bicos, e aí quando chegou a data, e passou a data, passou o dia, algumas dívidas permaneceram, porque a gente não conseguiu, com os nossos bicos, a gente não conseguiu pagar tudo o que precisava pagar, né? E além disso, a gente tinha as despesas de uma casa para suprir ali, então. Realmente foram meses, né, de dificuldade, e a gente enxerga que, assim como a maioria das pessoas que casam, né, ninguém ensina para elas como é a vida de casado no sentido financeiro do negócio, né? Todo mundo dá orientação, vocês não... a gente teve várias orientações, né? Não durmam brigados, né? Sempre tentam se reconciliar, sempre faz... Então, tem diversas dicas que todo mundo quer dar. Mas dica financeira, por ser meio que um tabu, né? Falar sobre dinheiro, e ainda mais falar sobre dinheiro para outra pessoa, meio que assim... eu não vou ensinar uma coisa que, primeiro, às vezes eu não sei, e às vezes, e muitas vezes as pessoas não têm essa liberdade de falar, né? De tentar dar algum conselho, financeiro. Então, a maioria das pessoas casa e fala assim, vamos ver no que dá financeiramente falando, né? É claro que o casal, eles se apaixonam, eles se gostam, eles têm os planos junto, tudo, mas a questão financeira é meio que assim, vai dar certo. Meio que assim, né? Vai dar certo, né? E muitas vezes não dá certo, financeiramente falando, tá, pessoal? Não tô falando do casamento, mas financeiramente falando, dentro do casamento, as coisas não começam a dar certo, né? Começa a dar errado. E foi o que aconteceu com a gente, né? Foram meses, né, naquela dificuldade, e aí a gente conseguiu um emprego, né? A partir daí, a partir do momento que a gente conseguiu o emprego, a gente conseguia sobreviver, né? Pagar lá todas as nossas despesinhas da casa. Só que como a gente tinha as dívidas do casamento e algumas dívidas que a gente foi contraindo nesses meses também, porque a gente não sabia como se organizar, então não dava para pagar essas dívidas, era simplesmente para sobreviver. Essa era a grana. Né? E como eu falei no começo, a gente só tinha uma coisa, que eram sonhos. Sim. Né? E eu acho que esses sonhos foi o que motivou a gente, foi uma bela de uma motivação, sabe? Sim. Mesmo sem ter como quitar as dívidas que a gente tinha contraído, a gente seguiu ali vivendo cada mês firme na ideia de que a gente precisava realizar os nossos sonhos. Sim, com certeza. Né? E o primeiro deles era conseguir ter a nossa casa própria. Né? Que a gente já tinha um terreno ali, né? E a gente queria construir na nossa casa e poder morar na nossa casa. Então, assim, mesmo com pouco dinheiro que a gente tinha e nenhum dinheiro sobrando, a gente, e mesmo com as dívidas também, né? A gente
não quitava essas dívidas e a gente dava um jeitinho de investir um pouquinho de dinheiro ali na nossa casinha ali que a gente estava querendo construir, né? Sim, a gente começou, foi meio que um pontapé para a gente começar a querer organizar as nossas finanças. Não que a gente organizou, né? Mas nesse momento, por isso que a gente bate um pouco na tecla dos sonhos, né? De vocês terem esse sonho juntos. Isso foi o que nos motivou, né? Ter esse sonho, mesmo com as dívidas, mesmo com as dificuldades, a gente sempre ia em busca de tentar alcançar. Então, como a Janaína falou, surgia uma oportunidade de ganhar uma graninha a mais, surgia uma oportunidade de gastar um pouco menos ou de sobrar um pouquinho, a gente botava nesse nosso sonho. Isso nos motivava ainda mais, né? Então a lição que a gente tirou daí, que a gente queria passar para vocês, é justamente isso, a motivação, entendeu? Sim. A gente tinha um motivo e a gente agia em prol desse motivo, Sim. né? Por isso que é tão importante o casal saber o que quer ter, uma lista de desejos. Sim, a lista de desejos. E saber onde quer chegar, né? Pra saber que caminho que tem que trilhar. Sim. Né? Sim, então, assim, aproveita e comenta aqui, né, pra gente qual que é seu maior sonho, né? Qual o destino que vocês querem chegar, né? Externalizar isso também torna isso mais fácil, super importante, né? Gera um pessoal. comprometimento muito maior. Comenta mesmo, porque o comentar é simplesmente pelo fato de você externalizar isso daí, de você colocar pra fora como a gente colocava, né? A gente escreveu num papel, né? Na época não tinha redes sociais assim tão como a gente tem hoje, né? Então a gente pegava e anotava no papel ali onde a gente podia ver, onde as pessoas chegavam em casa, daria pra ver. E a gente colocava ali, não, nosso sonho era, né, no caso, construir a nossa casa, né, ter o nosso carro, fazer as nossas viagens, etc. E aí, pessoal, 2 anos e 3 meses, a gente lembra, 2 anos e 3 meses após essa fase, a gente conseguiu entrar na nossa casa. A partir do momento que a gente colocou esse objetivo, começou a guardar dinheiro pra ele, a gente entrou na nossa casinha, não na nossa casa que a gente mora hoje. Era uma casinha bem pequenininha, né, eram 40 metros quadrados, não muito bem distribuído, sei lá, só sei que era muito pequeno, era muito apertado, mas era a nossa casa, era o nosso sonho, era que a gente tinha realizado, né, alguma coisa, igual a gente falou no começo, né, você consegue realizar aquilo ali, isso te motiva ainda mais a ir atrás dos seus sonhos, né. Só que quando a gente mudou quando a gente mudou para essa nossa casa, a gente não sabe o que aconteceu, que a gente afrouxou, né. Sim. Eu acho que justamente por ter conquistado aquilo ali, a gente meio que afrouxou um pouco nesses objetivos. Na verdade, a gente esqueceu de traçar um novo sonho, uma nova meta. Pegar um sonho que a gente tinha e transformar ele numa meta, né? Isso a gente não fez. Porque quando você tem ali uma meta traçada, né? Vamos falar assim, um evento, né? A gente chama de evento isso. Sim. Não, eu tenho um evento que é a minha casa que eu quero construir até 2015, Sim. né? Nem na época, até 2015 quero construir minha casa. Então, assim, eu tinha um evento marcado para 2015, então a gente trabalhava em função desse evento de 2015. Isso. Vamos falar dessa maneira, né? Sim, todo o nosso foco era para esse evento. Era nisso. E quando a gente depois passou o evento e a gente não colocou foco nenhum, o dinheiro que a gente ganhava, a gente gastava. Sim. Foi aí que a gente começou a gastar, A gente não poupava nada, então a gente gastava muito. Sim, na verdade, a gente gastava todo o nosso dinheiro. A gente comprava, tipo, as coisas sem pensar, né? A gente começou a acumular um monte de itens que não faziam sentido, que não traziam nenhum benefício pra nossa vida. Na verdade, ele só enchia, porque a nossa casa já era pequena, né? Superlotava os espaços. 40 metros quadrados, né? Então, tinha coisa, eu lembro que a gente tinha uma prateleira, né? A gente ia colocando as coisas em cima, né? Olhar na nossa cozinha, era pequenininha, a gente entrava, tinha os móveis bem altos, assim. Aí eu lembro que a gente colocava coisa lá em cima, coisa no meio. Era uma loucura, né? Tipo, de coisas que a gente não precisava, né? Não havia necessidade. E entulhava a nossa casa, fazia a nossa vida ficar pior, se você fosse ver. Então, naquele momento da compra era gostoso você comprar, mas depois só trazia coisa ruim, fora a dívida, né? Foi aí que a gente começou a se endividar novamente, né? Sim, a gente começou a se endividar. Eu queria fazer um parênteses com o que a gente falou de que a nossa meta era construir a nossa casa, ter a nossa casa própria, mas nesse momento a gente não construiu a nossa casa grande, a gente fez uma porçãozinha dela, né? Sim. Que foi uma casinha pequena o que dava assim, pra fazer. E tem um mentor nosso, inclusive, que estava assistindo uma aula ontem, e ele fala justamente isso.
o que tá difícil, e eu acho que a gente pode muito levar isso para nossas finanças, para nossa vida financeira. Sim. O que tá difícil ali de digerir, de entender, de partir fazer alguma coisa, né, tomar uma ação, tenta dividir aquilo em pequenos processos. Isso. Né? Que nem construir uma casa grande é pesado, é caro, é difícil, é trabalhoso. Então, poxa, faz uma planta ali, um esquema. Quantas vezes a gente já viu pessoas que fazem aquela casa em U, Sim, né? Em U do terreno. Né? Porque ela constrói no fundo, por exemplo, uma casa ali, é só o marido e a mulher, aí depois os filhos nascem, isso aqui, aí vai aumentando a casa assim, tipo, ficou todo o quintal no meio. A gente já viu várias casas assim, pessoas que relataram. Falaram assim, a gente casou, a gente não tinha nada, aí a gente resolveu construir aqui no fundo, aí a gente acabou fazendo essa planta em U porque deu pra fazer assim. Então, assim, nas finanças é a mesma coisa. Nossa, mas a minha vida tá uma bagunça porque eu tenho dívida, eu não tenho reserva de emergência, eu ainda passo tudo no cartão de crédito, e como que eu faço para organizar tudo isso? Calma. Sim. Divide em pequenos processos. Não, eu vou começar. O que mais te aflige, né? Mas te aflige ali. Ai, não, o meu problema, o pior é o cartão de crédito, porque, nossa, não dá. Então, foco nele. Ah, não, o meu problema são as dívidas, eu não aguento mais ligação de cobrança. Então, foco nelas. Sim. Então, divide em pequenas porções e vai realizando um pouquinho de cada vez. E o benefício disso também é que cada vez que você realiza, você dá um cheque ali, sim, né? Você fica mais motivado. Sim, com certeza. Né? Existe sim uma técnica, pessoal, onde você consegue atingir todos esses objetivos, né? Quitar as dívidas, realizar seus sonhos. Inclusive no nosso curso a gente ensina o passo a passo, né? Mas esse foco em alguma coisa, tipo, a ação, como o nosso mentor fala sempre, né? Feito é melhor que perfeito. Então, começa fazendo alguma coisa e aí você vai aprimorando isso. Então não é simplesmente, nossa, pra eu poder ter uma vida financeira tranquila, eu preciso parar e começar a traçar meus... Não necessariamente. É melhor você começar a fazer alguma coisa hoje do que não fazer nada, né? Como aconteceu com a gente colocou uma meta na nossa casinha, fomos lá, e aí, como que a gente consegue fazer isso? Foi natural a gente começar a cortar algumas coisas, sim, porque a gente tinha esse objetivo, né? Foi natural a gente deixar de comprar aquelas coisas, né? E aí, quando esse objetivo deixou de acontecer, que foi como a gente falou, a gente começou a afrouxar de novo e aí consumir de novo. É normal, acontece. A gente, ser humano, é igual a dieta, né? Você faz, você tem um foco, né? Eu fiz outro dia eu comecei a fazer uma dieta para um casamento e meu foco era totalmente no casamento. Quando passou o casamento, acabou o foco. Então dava aquela relaxada. Mas se você sempre consegue engatilhar, engrenar, mas é igual um trem, né? Um vagão no outro. Então, quando você terminou uma meta, você já encaixar outra meta, é muito importante. E aí foi o que aconteceu no nosso caso, né? Se a gente tivesse, na hora que a gente terminou a nossa casa, a gente falou assim, não, agora a gente já tá aqui dentro, a gente não tem mais essa preocupação de não ter uma casa, ou de repente ter que pagar aluguel, né? Ou ter que morar na casa de alguém, de favor, sei lá, do pai e tal. Por que não a gente já não vai agora para o nosso próximo objetivo, que é mais pesado? Porque agora é tranquilo, a gente já tá com a nossa casa aqui. Mas não, meio que a gente terminou e afrouxou, né? Afrouxou tudo. E aí em 2015, né, eu fiquei desempregado pela segunda vez, né? Aconteceu não lembro se estava tendo uma crise em 2015, não sei. Só sei que eu fiquei desempregado de novo e a gente, né, nós dois, né, sempre trabalhamos, então eram duas rendas somadas ali, e aí de repente a água bateu na bunda, né, porque a gente precisava sobreviver apenas com uma renda, que era o que a Janaína ganhava, né, e aí, e toda essa loucura, porque quando você perde emprego, você fica, né, chateado, você fica desmotivado, e você quer, e quando você não consegue é pior ainda, né, poxa, você tem tudo para ter um emprego e não consegue e tal. Então, só que aí começou como a gente teve que viver com uma renda só, a gente teve que reajustar, regrar toda a nossa vida pra gente conseguir viver com essa renda de uma maneira mais tranquila, né? E nesse meio tempo, assim, a gente não vai entrar hoje, né, em detalhes nisso, mas nesse meio tempo a gente pensou em tudo. A gente pensou em mudar de cidade, a gente cogitou mudar de estado, a gente cogitou mudar de país.
Porque, e claro, eu tinha o meu emprego, eu tinha uma segurança, mas você olhava para aquilo e falava assim, meu, só isso não dá, né? Sim. A gente precisa de mais, a gente também tinha as nossas... E assim, a questão do sonho sempre foi uma coisa que pegou muito pra gente, entendeu? Assim, a gente tem que realizar tudo aquilo que a gente sonha, tudo aquilo que a gente se colocou, imaginou, que a gente sempre quis, tudo aquilo que tá na nossa lista de desejos. Então isso motivava muito a gente. Sim. Então a gente pensou em tudo, né? Sim. E a gente viu a partir daí que não dava para continuar gastando dinheiro desenfreadamente, comprando aquele monte de coisa inútil que a gente comprava. E pior, sem ter guardado nada para emergência. Exatamente. A gente não tinha noção do que era reserva de emergência na época, mas a gente percebeu que, poxa, acabou. Uma renda secou, né? Uma das fontes secou. Então, como que eu faço a partir de agora? A gente reduziu, tá? Mas e aí, se acontecer alguma coisa? Então a gente começou a ficar muito preocupado com isso, né? A gente não sabia do conceito da reserva de emergência, mas a gente percebeu que alguma coisa estava errada, que alguma coisa faltava ali, né? Nas nossas finanças, né? Então, inclusive no nosso curso a gente ensina o passo a passo de como fazer a sua reserva de emergência, né? Sim. E aí no nosso canal, no nosso Instagram, no Facebook também tem vários vídeos nossos falando sobre, para dar um start aí em quem ainda não tem reserva de emergência, né? Com certeza. E aproveitando, quem ainda não segue a gente tá assistindo a gente, mas não segue a gente no Instagram, no Instagram e Facebook, aproveita para seguir a gente e também para se inscrever no nosso canal no YouTube, que todo dia tem vídeo novo lá. Pessoal, aproveita porque tem esse conteúdo aí para vocês, realmente para fazer vocês saírem das dívidas, se tornarem poupadores, fazer reserva de emergência, ter controle total sobre as finanças de vocês, sobre a vida de vocês. A melhor coisa que aconteceu pra gente, no sentido de tranquilidade, né, né, é realmente você não se preocupar com dinheiro, porque tem tanta coisa que a gente tem que se preocupar hoje, né, com essa pandemia, tanta coisa que a gente se preocupa com a nossa saúde, com a saúde da nossa família. E dinheiro é uma coisa que não deveria ser um problema, né? Uma preocupação. Então vamos partir desse ponto aí para eliminar essa preocupação da vida dos casais, né? Então segue lá, gente, para você poder usufruir de tudo isso aí que a gente pode oferecer para vocês, né? Bom, a partir desse momento aí, né, que a gente viu que não dava para continuar gastando dinheiro à toa, a gente começou a poupar. Sim. Foi mesmo... passamos, né, os meses difíceis que você estava desempregado e depois quando o Guilherme conseguiu o emprego, a gente falou assim, não, já que a gente reajustou a situação, sobrevivemos alguns meses, foi apertado, faltou pagar algumas contas e tudo mais, Sim. Mas assim, a gente consegue, então a partir de agora vamos começar a poupar um dinheiro, porque Sim. não dá mais para correr o risco de passar perrengue de novo, né? Com certeza. Então a gente refez a nossa lista de desejo, né? A gente viu quais coisas ali eram prioridades na nossa vida, né? O que iria mover a gente dali adiante, né? Sim. Primeiro era a nossa casa. E a partir de agora, que a gente já tinha, o que ia mover a gente, né? Com certeza. A gente colocou uma meta também, com data e com valor no término da nossa casa da frente, né? A casa da frente que a gente chama, né? Que uma era do fundo da frente. E a gente também fatiou o nosso orçamento. E ali a gente conseguiu enxergar tudo aquilo que estava desfalcando o nosso orçamento. Inclusive foi a primeira vez que a gente fatiou o nosso orçamento. Antes a gente só... E como eu falei, a gente simplesmente começou a tentar resolver alguns probleminhas que a gente tinha. Mas a gente não tinha noção do que era reserva de emergência e do que era fatiar orçamento, como a gente ensina hoje. Então... quando a gente fez isso, deu a luz, deu realmente a luz, né? Ali a gente conseguiu ver aonde desfalcava o que antes a gente não conseguia ver, né? E sobre a lista de desejos, é engraçado porque eu acho que a maioria das pessoas, elas esperam acontecer alguma coisa para conseguir fazer, ou esperam que tudo dê certo para conseguir fazer. E hoje a nossa lista de desejos, ela é no Evernote, que é um aplicativo super legal, onde eu compartilho com a Janaína e a gente vai adicionando tudo ali. E às vezes a pessoa fala assim, não, quando eu tiver tempo, aí eu baixo esse aplicativo e faço. Mas nessa época que a gente fez a nossa lista de desejos, eu peguei um caderno que estava jogado lá, eu sentei uma hora, né, a gente sentou e a gente escreveu nesse caderno. A gente escreveu lá que a gente queria terminar nossa casa até tal ano, que a gente queria fazer isso, queria fazer aquilo. Que a gente pretendia ter filhos no ano tal. E foi um negócio muito doido, porque a gente colocou umas coisas ali que, nada a ver. Que, inclusive a gente não realizou algumas coisas ali.
Porque mudou, ao longo do tempo muda, né? Muda, eu lembro que depois a gente fez tudo isso num caderno. E depois eu acho que você pegamos isso, colocamos numa planilha, né? Quando a gente fatiou o nosso, depois, né, de ter fatiado nosso orçamento, que a gente já tinha uma planilhazinha ali de fatiamento, a gente pegou esses sonhos, colocou numa planilha, colocou as datas de quando a gente queria fazer. E é muito interessante. Eu acredito que eu tenho isso, um backup disso em algum lugar no passado guardado. E se eu achar, eu vou dar um print e compartilhar nos stories com você. O caderno eu joguei fora um tempo atrás porque a gente já tinha anotado, né? Mas ou seja, não importa onde você anote. O que importa é você externalizar, é você tirar da sua cabeça e colocar em algum lugar. E a gente colocava coisas bem específicas, do tipo viagens que a gente quer ir pro Nordeste até o ano X. Isso. O Nordeste a gente tem qualquer lugar do Nordeste, na época qualquer lugar do Nordeste servia. Sim. A gente tem que ir até um tanto específico. Né? Já nosso caso já. Não, aí eu lembro que a gente colocou lá, nós queremos fazer uma viagem com a nossa família, com os nossos pais, com sua irmã, com todo mundo, até o ano X a gente quer bancar pra todo mundo. Tipo, isso não deu pra fazer. Mas é importante você colocar. Mas é importante colocar. Porque a partir do momento que você coloca, que você externaliza tudo, você começa, é natural você começar a colocar em ordem de prioridade. E aí a gente colocou, não, a prioridade é a nossa casa, porque a gente quer, porque era a nossa casa, a gente morava no fundo, tinha a casa da frente em construção, então a gente odiava todo dia chegar e ver aquela construção, a gente morria de medo de alguém entrar, de ter um bandido, ficar escondido, porque era... De bicho também, porque era mato, tinha mato dentro da casa. Então era horrível, então a gente queria muito, então a gente jogou tudo pra baixo e botou essa prioridade lá em cima, o foco era aquilo, né? Só que, pessoal, nem tudo na vida sai como planejado, né? Mas um pouco de planejamento já resolve, né? Já adianta muito na vida. Então se você não planejar nada, tipo, é o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e aí no meio do caminho eu vou ajustando. Vai funcionar? Vai, mas é a melhor opção? Não. É a maneira mais correta? Não. Você não vai realizar os seus sonhos dessa maneira. Você pode até realizar um ou outro desejo, algum sonho, sei lá, pode acontecer de você conseguir, mas estatisticamente a gente vê que as pessoas que não se organizam, elas não saem do perrengue, elas continuam passando perrengue e passam perrengue a vida inteira. Nessa pandemia a gente percebeu muita gente que ficou... Nossa, é terrível falar isso, mas pessoas ficaram sem dinheiro para comer. Né? E eram pessoas que tinham pouca renda sempre na vida, não necessariamente. Às vezes eram pessoas que tinham rendas boas, mas não souberam guardar aquela grana nos momentos que estava legal, para no momento difícil ter esse dinheiro para, né? Então assim, mesmo não planejando, né, nem que seja um pouquinho, já vê a repercussão já é absurda, né? Que foi o que a gente fez, né? Porque no meio de todas dessa... não, a gente agora tem a nossa meta, a gente vai seguir em frente e tal. Engravidamos, né? Foi bem nessa época que a gente a gente colocou a meta de terminar a nossa casa, só que a gente fez um planejamento. Na verdade, a gente não fez a meta de terminar a nossa casa, a gente tinha o sonho de terminar a nossa casa. O sonho de construir a nossa casa, né? A nossa casa grande. Mas a gente não colocou meta, né? Aquela meta bem ajustadinha ali, né? Com data e tal. Só que a gente colocou, fez um planejamento meia boca, vamos falar assim, né? Mas beleza, vamos em busca desse sonho. E aí no meio do caminho a gente engravidou, né? A Janaína engravidou. E aí quando ela engravidou a gente falou assim, e agora? Não dá para um bebê ficar numa casa de 40 metros onde tá tudo entulhado. Ou a gente vai desentulhar tudo e não... Na verdade, assim, nada de errado. A gente sabe que hoje tem muitos apartamentos compactos e as pessoas vivem em mais pessoas dentro de um espaço. Sim. Mas o problema é que na nossa casa não tinha onde colocar nem um colchãozinho no chão, de tanta tranqueira Era que muita tinha. tranqueira. Era muito tranquilo. Então, e era mal distribuído também a casa. Então assim, realmente não tinha ali o que fazer. E eu falava, vamos reformular a planta da casa para não ter que terminar a casa. Porque a estrutura já estava pronta, é uma estrutura grande. Não ia... como que a gente vai terminar tudo isso? Tudo era muito caro.
Então, assim, vamos reformular a planta. Tentamos diversas maneiras de reformular a planta. Aí nossa família falou assim, vocês não vão reformular nada, a gente vai terminar tudo, a gente vai dar um jeito. Vamos dar um jeito. E isso foi muito legal, porque a gente teve realmente o apoio da nossa família pra fazer o negócio acontecer, pra dar esse start, assim, essa aceleração no processo pra gente. Eles ajudaram bastante a gente. Mas nada acontece se vocês não tiverem meta, pessoal. Se vocês não tiverem um mínimo de planejamento para o negócio acontecer. Porque se fizer no desespero, você você pode se dar mal, vamos falar assim. Porque você faz cagada. Essa é a. Porque se a gente fala, não, vamos ter que terminar, mas vamos fazer qualquer coisa para terminar. Ah, financia lá na caixa 1 milhão de vezes e paga a vida inteira. A gente já tá louco até hoje. E a gente conseguiu fazer de uma maneira onde a gente terminou, né? A gente conseguiu terminar sem precisar ficar endividado e com parcelas absurdas a perder de vista. Tudo que a gente fez dentro do nosso orçamento. Por quê? Porque a gente já tinha fatiado o orçamento. Sim. A gente já sabia quanto a gente podia gastar por mês. Sim. Quanto que a gente estava ganhando, o que a gente podia fazer. A gente conseguiu Não foi nada feito assim, descabeçado. Não. Né? E dentro do nosso planejamento bem organizadinho ali, bem ajustadinho, a gente conseguiu colocar todas as nossas coisas e falar assim... Porque, pessoal, não adianta você querer atropelar o seu sonho, colocar ele na frente de tudo e esquecer a sua vida, o seu dia a dia. Então você precisa viver um dia a dia bem, um dia a dia relativamente tranquilo, com alguns prazeres no dia a dia, sem deixar de fazer o seu sonho realidade. Então você não é tipo assim, ou eu faço isso, ou eu vivo, ou eu realizo o meu sonho. Você tem que achar uma maneira de fazer os dois juntos. Balancearem, né? Então é importante a lista de desejos para você inserir o seu sonho na sua realidade e ao mesmo tempo é importante fatiar o orçamento para que esse sonho não consuma toda a sua energia, todas as suas coisas e você não consiga fazer mais nada. Então a gente conseguiu fazer tudo isso de uma maneira que não nos prejudicasse, não prejudicasse as pessoas ao nosso redor. Não adiantaria eu pegar um dinheiro emprestado com alguém e ficar devendo para ele a vida inteira, né? Não adianta eu pegar uma grande quantidade no banco. Então a gente terminamos a casa do jeito que dava pra terminar, de uma maneira que fosse confortável pra gente. A gente falou, agora, beleza, o resto a gente vai fazendo ao longo dos dias, assim, fomos planejando e aí conseguimos finalmente terminar. Tem coisa pra gente fazer ainda na nossa casa? Tem. Sempre vai ter. Se você já construiu... vai ter a vida inteira pra fazer. Se você já construiu né, tá construindo, você vai ver que é meio que um negócio sem fim. Não querendo desanimar. Não, claro, você chega numa hora que você tem um negócio muito bacana que dá pra você viver legal. Mas sempre você quer fazer uma coisinha e tal, então é sempre interessante você ter essas metas. Isso é interessante pra você também ter essas metas e objetivos traçados pra poder fazer o negócio acontecer. Então, né, essa foi mais uma fase, né? Essa fase do término da casa, da gravidez e tudo mais, que a gente pôde repensar a questão do poupar e do estar organizado. Sim. Porque lá atrás, quando a gente passou perrengue, lá em 2012, quando a gente casou, em 2015 de novo... Ok, passamos, mas era só nós dois, então assim, a gente vai do jeito que dá. Só que agora a gente tinha um bebê, a gente não queria ter que passar perrengue com o bebê. E não queria que o bebê passasse perrengue também. E meio que de novo a água bate na bunda de novo. Né? A água bate na bunda de novo. Então assim, os eventos, os acontecimentos na nossa vida, eles servem exatamente pra gente rever as prioridades. Sim. Né? E nesse período a gente reviu todas as prioridades ali. Sim. Agora que a gente já tinha a nossa casa e a gente estava prestes a ganhar um bebê, quais eram as nossas prioridades? Sim. Por exemplo, viajar pra Europa já não era mais uma prioridade. Não. Algumas coisas mudaram. Sim, não que deixou de ser sonho, mas... Não deixou de ser sonho, mas ele mudou. O ano do sonho lá, se o ano do sonho tava 2021, ele passou para 2023. Isso, e isso não necessariamente faz com que a gente fique triste por não ter acontecido, por ter que prorrogar. Porque como entrou uma outra prioridade, aquela prioridade faz a gente muito bem. Né? E a gente sempre busca remanejar mesmo, tá? Quando eu tiro uma coisa da minha lista de desejos, eu mudo ela de lugar, tiro ela aqui de 2021, por exemplo, por conta da pandemia mesmo, nós tiramos muitos desejos,
Por quê? Porque não dá, a gente quer muito fazer isso, dá pra fazer? Até dá, mas é arriscado, é isso. Peraí, não, a gente tira, deixa pra lá e a gente manda pra outro ano. Sim. E aí, o que a gente faz? Pega outra coisa que estava lá no meio, ou pensa, né? Descobre uma outra coisa que nos faria feliz e a gente coloca ali naquele lugarzinho. Pra quê? Pra que não ficar vazio. Foi o que aconteceu com você, né? Você nunca... A gente nunca tinha cogitado em a Janaína parar de trabalhar em empresa, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos. Eu nunca pensei em parar de trabalhar fora, assim, né? Sim, pra empresa fora de casa, né? Vamos falar assim. E aí, durante o primeiro ano do nosso filho, eu vi que eu precisava estar mais com ele. Que era uma coisa assim, que eu perdia muitos momentos estando longe. Claro, o Guilherme também perde, mas quem é pai, quem é mãe, sabe? Não, a mãe que é diferente, né? Sabe? Então, assim, nesse momento, mais uma vez, a gente reorganizou a nossa vida. Sim. E o fato disso ter acontecido pouquíssimo tempo antes da pandemia, quando eu olho para trás, eu penso, agora é a confirmação exata de que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque se eu tivesse trabalhando fora nessa situação, pensando toda a questão de família e tudo mais, eu acho que teria ficado louca, entendeu? Sim. Então, assim, foram uns 6 ou 8 meses, mais ou menos, que a gente passou ali de cortes e ajustes, né, de prioridade, para realmente conseguir dar a cartada final de que eu não iria mais trabalhar fora. Sim. Né, que eu teria o meu negócio em casa, que também mudou para esse negócio digital hoje, que é o, né, o casal aqui agora, porque por conta da pandemia nós mudamos, né, pro digital. O Guilherme me auxiliou muito nisso, né, que eu vou fazer, né, uma ideia que era só minha, sozinha. Que a nossa ideia era ajudar as pessoas, né, a se organizarem financeiramente. Mas no físico ali, né? Como consultoria. Como consultoria, isso. Ir lá na casa ou em algum lugar. Tal, como se fosse uma consulta, né? De médico, mas uma consulta de médico para avaliar como que é as finanças do casal e tal. E aí, nesse meio tempo, a gente falou assim, não, a partir do momento que a gente tem que fazer as coisas de casa, que a gente não pode mais ter esse contato físico, poxa, então vamos pro digital, onde a gente consegue atingir muitas pessoas, e aí a gente consegue atingir vocês aqui. E a gente consegue ajudar o máximo de casais possível, né? Então aí, depois, né, desses quase 8 meses aí, eu consegui, né, sair da empresa onde eu trabalhava, né? E para fazer isso foram, né, quase 8 meses, são quase um ano, né? Sim. Na verdade, foi um ano de preparação, Sim. Mas o momento que a gente pegou para a partir de hoje a gente vai cortar, vai ajustar, vai fazer tudo, foi ali um período de 6, 8 meses, para a gente conseguir fazer isso com responsabilidade, porque não dá para fazer as coisas no calor da emoção. Eu não ia chegar na empresa e falar assim, olha, eu tô indo embora. Sem ter feito as contas, realmente se daria pra gente viver com uma receita, né? Então assim, e assim, a gente sempre fala aqui para vocês que a gente precisa ter uma reserva de emergência no caso de perder uma renda, né? Por exemplo, perdemos uma renda, por opção, perdemos uma renda, e aí você consegue sobreviver com com essa reserva. E no caso também de, não, eu vou sair do meu emprego, vou tentar algo novo, é a mesma situação, a gente consegue sobreviver ali com a reserva de emergência. Mas no nosso caso, a gente se organizou ao ponto de não precisar utilizar a reserva de emergência. Tudo que entra a partir de agora, desde o momento que a gente começou, tudo que entra que não faz parte da renda, que seria a principal, vira reserva de emergência, vira realização de sonhos, vira uma aposentadoria. Então isso é muito importante. A gente fez até um vídeo de como sobreviver com 50% da renda, que foi o que a gente fez. Uhum. A gente reduziu a renda em 50%, porque a gente ganhou sempre praticamente a mesma coisa. Então a gente reduziu em 50% da nossa renda e a gente conseguiu viver da mesma maneira. E então se você consegue reduzir 50%, se você reduzir 50% da sua renda e consegue viver, se você manter o 100% da sua renda, mas reduzir pela metade, você tem metade da sua renda para você poder fazer todas essas coisas que a gente sempre fala, que é fazer a reserva de emergência, colocar os seus sonhos se tornando realidade, porque agora você tem condições financeiras para poder fazer isso, né?
E realmente, se a gente conseguiu fazer isso, com certeza vocês conseguem. Com certeza, pessoal. Então, pra gente finalizar o vídeo de hoje, como que a gente conseguiu sair das dívidas e virar, né, poupadores? Justamente com isso, colocando os nossos sonhos no papel, traçando uma meta para eles, e a partir disso, a gente sai de um ponto negativo e vai para um ponto positivo. Então, nossa, mas o que tem a ver o sonho com dívida? Você tem dívida aí, como você põe o sonho? Porque se você for ficar focado nas suas dívidas, você nunca vai pagar ela. Dívida não motiva ninguém. Não motiva ninguém. Eu quero dormir tranquilo? Tá, isso é uma motivação? Pode ser, mas uma motivação de sonho é muito maior, certo? Você fazer a festa de aniversário pro seu filho do jeito que você quer, você fazer a sua festa de casamento, né? Se você tá aí, se vocês são noivos aí, bota essa meta realmente. Se você casou, né, juntou e não fez a festa e tem vontade de fazer, mas não faz porque não tem dinheiro, coloca essa meta também pra você. Se a meta de vocês, como a nossa, era fazer a nossa casa, era construir a nossa casa, é viajar, é ir pra fora do país, põe, mas eu tenho dívida. Dane-se a dívida por enquanto. Coloca esse sonho no papel. Esse é o primeiro ponto. Depois, você vai ajustando, vai fazendo os cortes, aí você tem ali aquele objetivo principal, a dívida você vai ter que quitar ela uma hora. Mas esse objetivo principal te faz realmente sair de um ponto negativo para um ponto positivo. É ele que movimenta a gente. É ele que movimenta. Então é isso, pessoal. É isso. E não esquece de comentar aqui embaixo pra gente qual que é o seu desejo, pra onde você quer ir, qual destino vocês querem chegar juntos. É isso mesmo. E se vocês tiverem também alguma dúvida pra falar com a gente, tá com vergonha de perguntar aí pra todo mundo ver, que não deveria, mas pode mandar um direct pra gente. Tem o nosso grupo de WhatsApp também lá, né, onde você tem todas as dicas que a gente coloca lá. Isso, tá no nosso site tá na bio do Instagram também, quem tá seguindo a gente no Instagram. É isso mesmo. Então até a próxima. Tchau, tchau.